Olá, meninos, tudo bem? Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Nós vamos estudar hoje volume de sólidos geométricos. Gente, o que é o volume? O volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo. Pode ser o quê? Um sólido, um líquido ou gasoso. O que é o volume? É o que aquele recipiente ocupa, tá bom? É o que está dentro do recipiente, é o volume, tá bom? Ó, o volume tem unidades de tamanho cúbicos, por exemplo, centímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico, etc. Tá bom? E o volume seria o quê? A capacidade que cabe dentro daquele corpo. Tem um exemplo aí, gente, você está com um cubo, aliás, um paralelepípedo, tá bom? E aí você vai despejando aí água. Essa água despejada, gente, o que é? Seria o volume desse paralelepípedo, tá bom? Aí, gente, ó, esse paralelepípedo, esse sólido pode ser o quê? Um cubo. Se for um cubo, quer dizer o quê? Que todas as dimensões têm o mesmo tamanho. Quando nós falamos em dimensões, nós estamos nos referindo ao comprimento. O comprimento, gente, é o que fica aqui embaixo, ó. O comprimento é esse aqui, a largura, que é essa aqui, tá bom? E a alturazinha, tá bom? Quando se trata de um cubo, todas essas dimensões têm o mesmo tamanho, tá bom? Gente, ó, eu trouxe aí para vocês também um cilindro. Você percebe que nesse cilindro tá ocupado por alguma coisa. O que está ocupando o cilindro seria o que? O volume do cilindro, tá bom? E pode ser também, gente, no nosso linguajar, levando no nosso dia a dia, o gás de cozinha. O gás de cozinha, gente, é uma coisa gasosa, mas o gás de cozinha também está enchendo esse cilindro, tá bom? Então aí também é o volume do cilindro, que nesse caso aí seria o volume do botijão de cozinha, tá bom? Vamos lá. Volume do paralelepípedo. Paralelepípedo é parecido com uma caixa de sapato. Se você tiver uma caixa de sapato, ela tem o formato de um paralelepípedo. Ou uma piscina no seu formato retangular. Tá bom? Ó, aí tem o quê? Tem o formato de uma piscina. Gente, e eu posso encontrar o volume desse paralelepípedo no formato de uma piscina? Posso. Qual seria a fórmula que você vai utilizar para calcular o volume? Essa aqui, ó. Volume que é igual a C vezes L vezes A. O que é que quer dizer o V? O V é volume. O C representa o comprimento, o L largura e o A altura, tá bom? Tá aí você tem um paralelepípedo, o comprimento, essa partezinha aqui de baixo, a largura, isso aqui, tá bom? Isso aqui seria a altura, tá certo? Para você calcular o volume de um paralelepípedo, você vai utilizar V, que é igual a C vezes L vezes A. Ou seja, é comprimento vezes a largura vezes a altura, tá bom? Eu trouxe aí um exemplo para a gente exercitar. Ó, a primeira coisa, ó, isso aí é um bloco retangular, tá bom? É um paralelepípedo. Para você calcular o seu volume, você vai usar a fórmula volume que é igual a C vezes A, C vezes L vezes A, ou seja, comprimento vezes a largura vezes a altura. Quem é o comprimento, gente? Ó, o comprimento aí é 12, ó. Ó, o comprimento, gente, ou é embaixo ou é em cima. Nesse caso aí vem em cima. Quem é o comprimento? 12. A sua largurazinha, ó, 4 e a altura 6. Aí eu vou multiplicar 12 vezes 4 vezes 6. Ou seja, você multiplica as três dimensões. Para você calcular o volume, muita gente erra porque soma. Não é soma, é multiplicação. Você vai multiplicar as três dimensões. Multiplicando aí, gente, ó, quanto é que é 12 vezes 4? 48. E 48 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar quanto, gente? 288. Então, é 288 centímetro cúbico. Ó, se você observar, em cima da unidade de medida tem o quê? Opa, botei bem em cima. Tem o 3. Esse 3 aí, gente, representa volume, porque volume tem que ser ao cubo. Ao cubo, por quê? Porque são três dimensões, comprimento, largura e altura. Nós estudamos na aula anterior as áreas. As áreas, gente, a gente dá a unidade de medida no lugar
aliás, em cima da unidade de medida fica o expoente 2, porque são duas dimensões, que é comprimento e largura. Já no caso do paralelepípedo, são 3 dimensões, então o expoente fica 3, tá bom? Beleza? Calculei o volume do paralelepípedo multiplicando as 3 dimensões, ok? E vamos a mais exemplos. E se for um cubo? Ai, tia, se for um cubo eu não vou saber fazer. Gente, mas um cubo é o que? A mesma coisa que um paralelepípedo. A diferença é que o cubo, as suas dimensões, ou seja, o seu comprimento, a sua largura e a sua altura são iguais. Ó, o cubo possui as 3 dimensões, que são as arestas. Estas dimensões, no cubo, elas são chamadas também de aresta. E essas arestas são iguais. Mas as arestas, gente, o que é? É o comprimento, a largura e a altura, tá bom? Nós chamamos de aresta, mas também é comprimento, largura e altura. Ou seja, para você calcular o volume, você tem 2 fórmulas que você pode utilizar. Ou você usa a fórmula que você utilizou para calcular o volume de um paralelepípedo, ou você usa essa outra fórmula, tá bom? Que é a aresta ao cubo. Ó, se você quiser multiplicar as 3 dimensões, você vai errar? Não vai. Gente, se você quer calcular o volume de um bloco retangular, de um cubo, de um paralelepípedo, você vai usar essa fórmula. Volume que é igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou você usa a aresta elevada ao cubo, tá bom? Todas as arestas têm a mesma medida, não é? Então, eu posso fazer a aresta ao cubo, beleza? Vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitada. Gente, ó, aí tem o exemplo. Qual o volume do cubo cuja aresta mede 5,1? O que eu posso fazer? Basta você pegar, gente, multiplicar as 3 dimensões. Ó. Arestazinhas são o que? São as dimensões. É o comprimento, a largura e a altura. Então, você vai multiplicar volume que é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, volume que é igual a 5,5 vezes 5,5 vezes 5,5. Ó, cada arestazinha dessa, ou seja, cada dimensãozinha dessa, gente, cadê meu lápis? Cada dimensãozinha dessa é igual, é 5,5. Então, basta você multiplicar 5,5 3 vezes, tá bom? Multiplicando aí, gente, ó, 5,5 vezes 5,5 vai dar o quê? 26,01 vezes 5,5 vai dar 132,651. Então, esse é o volume desse paralelepípedo, que é o cubo. Tá bom? O volume desse cubo ou desse paralelepípedo é 132,651. E vamos a mais um exemplo aí, gente. O volume do cilindro. Gente, os cilindros são objetos redondos. O que nós vimos anteriormente. O gás de cozinha tem um formato cilíndrico, tá bom? O que cabe dentro é o volume do botijão de gás, tá bom? Vamos lá, e para nós calcularmos o volume do cilindro, nós iremos utilizar essa fórmula aqui, ó. Volume que é igual a π, ó, o πzinho, gente, ó. Quem é o π? O π é 3,14, tá bom? No lugar do π, você vai substituir por 3,14, vezes o r, que é o raio, ao quadrado, vezes a altura. Tá bom? Então, para calcular o volume de um cilindro, nós iremos utilizar esta fórmula. V, que é igual a π, vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Deixa eu dar aqui uma ajeitadazinha. Gente, ó, aí tem aqui o exemplo. Ah, outra coisa, ó. Gente, onde é que vai ficar o raio, gente? Ó, o raio pega do centro até a borda, tá bom? O raio pode ser dado aqui embaixo ou aqui em cima. Aqui em cima também, gente, do centro até a borda representa o quê? O raio. A alturazinha, ó, essa aqui, tá bom? E o π é 3,14. Um exemplo, um reservatório em formato cilíndrico possui 10 metros de altura e raio da base igual a 2 metros. Qual é o volume desse cilindro? Gente, você vai usar a fórmula. Volume que é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Ele me deu a altura. Quem é a altura, gente? Ó, é 10 metros.
Quem é o raio? 2 metros. E quem é o π? 3,14. Aí você vai substituir as letras pelos seus valores. Repete o volume, que é o que ele quer saber, que é igual. Quem é o π? 3,14. Quem é o raio? 2 metros, tá bom? Aí fica 2 ao quadrado. E quem é a altura? 10. Agora, primeiro quem é que você vai resolver? A potência. Você conserva, repete o 3,14 e vai resolver 2 elevado ao quadrado. Gente, se eu tenho uma potência, tenho que resolver a potência primeiro. 2 elevado ao quadrado, quem é? 4 vezes 10, você repete. O que eu faço agora? Repete o V, que é igual. Aí agora é só você multiplicar os três valores. Quanto é que é 3,14 vezes 4 vezes 10? Dá 125,6. Aí você repete a unidade de medida, que é metro cúbico. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. O volume mais difícil para vocês, talvez vocês não lembrem mais, já devem ter estudado, é o volume do cilindro. Mas vocês viram que para se calcular o volume de um cilindro, basta você usar essa formulazinha, tá bom? Onde o π é 3,14, o R é o raio. Esse raio, gente, é o que pega do centro até a borda, tá bom? E o H representa a altura, a alturazinha de cima até embaixo. Beleza? E nas questões ele sempre vai me dar o R, vai me dar a altura, tá certo? Agora, se ele me der o diâmetro, gente, o diâmetro é a junção de dois raios. Então, se ele lhe der o diâmetro, você pega o diâmetro e divide por 2, que você vai ter o raio, tá bom? Pessoal, vá lá para a atividade, qualquer coisa você me chame, tá certo? Boa sorte aí na atividade. E até a nossa próxima aula, se Deus